E aí, galera, estamos começando mais um Fundição de Ideias. Fundição de Ideias hoje, 19 de novembro. 19 de novembro, quem que lembra? Nada. É mais um dia sob o sol. Como diria o eclesiástico, sob o sol tudo é vaidade. Mas eu queria tocar no assunto das controvérsias. O sonho de Juan Pablo Picasso e o juízo final de Michelangelo, inspirado na obra de Dante Alighieri, O Inferno de Dante. E por falar em controvérsias, como eu disse, a gente vai estar aqui sempre colocando controvérsias, contrapontos, tentar fazer uma avaliação o mais próximo do cotidiano, né? Porque a verdade é relativa. O que é verdade para mim possa não ser verdade para você. E a verdade hoje em dia está meio que à deriva, porque até a verdade está com medo de uma delação premiada. Então hoje eu queria falar do contraponto da questão do negro na sociedade mundial, até não só brasileira. Enquanto a gente vê o continente africano ainda sendo explorado por grandes empresas extrativistas, roubando a riqueza mineral e natural daquele continente e fomentando ditadores que mantêm a população sob julgo das armas e da violência. Os exploradores sustentam os ditadores para que o povo não tome posse do seu direito e faça o poder acontecer. Semelhante ao que acontece na Terra Brasilis, onde o povo desconhece o artigo constitucional que lhe dá o direito constitucional de exercer o direito diretamente. Mas voltando à questão, amanhã, 20 de novembro, dia instituído como Dia Nacional da Consciência Negra. Aliás, alguns estados institucionado até como feriado estadual. Esse é o nosso Brasil. Discutir a causa, ver os problemas, o genocídio de jovens negros que acontecem todos os dias, não se discute. Mas é feriado estadual em alguns estados brasileiros, para que a grande elite dominante possa ir para a praia, viajar, fazer aquele churrasco e emendar a segunda-feira com o fim de semana. Esta é a dura realidade da consciência negra no Brasil. E eu particularmente acredito que, quando vá se falar de negro e o Brasil, há de se contar uma história que é fato e dificilmente os livros didáticos nos ensinam e nunca me ensinaram. Recordo aqui para vocês um fato que hoje eu considero até hilariante. Esse interlocutor que vos fala, na grandeza dos seus 10 anos de idade, de uma vida vivida de 10 anos,
a infância terminando e a pré-adolescência batendo a porta. No colégio, a diretora inventou de criar uma peça sobre descobrimento do Brasil, sobre história do Brasil. Nesse ínterim, ela foi até a casa da minha mãe pedir autorização para que eu participasse daquele teatro. A minha mãe, sábia como sempre foi, se ele quiser, está autorizado. Aliás, adoraria que ele participasse, porque ele é um sujeito questionador, apesar dos seus 10 anos de idade. Só não se surpreenda quanto às exigências dele. Assim falou sabiamente a minha mãe. Escolheram-se os alunos, na sua maioria imigrante caucasiano, de tez melanina branca, e um dos poucos cidadãos de melanina afrodescendente era esse interlocutor que vos fala. A coordenadora da peça vira para esse interlocutor e disse: precisamos de um papel de alguém que vai fazer o escravo. E a sua característica naturalmente remete ao escravo. Na sabedoria dos meus 10 anos de idade, até hoje eu não entendo, por isso talvez exista essa inquietação na minha vida. Questionei a diretora da peça. Não. Eu quero ser rei. Ela, filha de um sistema escravocrata, preconceituoso, me justifica que não existiam reis negros, ao passo que eu passei a contestá-la. Sem razão lógica e sem justificativa plausível, moral da história: fiquei fora da peça. Arranjaram outro sujeito lá e colocaram como o personagem do escravo. E chegaram até a pintar alguns brancos, maquiarem para se passarem por negros na tal história. Chegando em casa, minha mãe questionou: e o teatro, vai fazer? Eu falei com minha mãe: não existem reis na história dela, reis negros. E ela está totalmente equivocada, porque eu sou um rei. Falando com a minha mãe, com 10 anos de idade. Então, quando eu quero falar de consciência negra, eu quero falar de empoderamento. Eu quero falar de força motriz que movimenta a cultura, força motriz que os nossos ancestrais nos deixaram, que apesar das correntes, criamos sobrevivência e criamos resistência. Resistência que existe até hoje. E a minha atitude hoje continua sendo a mesma da idade que eu tinha 10 anos. A sociedade hipócrita não tem coragem de colocar placas. Eles simplesmente iluminam excessivamente, colocam vidros excessivamente e tentam barrar. Porque onde está tudo muito claro, tudo muito iluminado, é para o negro não entrar. Infelizmente, contra tudo e contra todos, eu entro, imperando toda a minha majestade de rei,
Porque antes, se eu me imaginava um rei, hoje eu tenho certeza que eu sou um rei. Porque eu sou filho de Raimundo da Silva e Terezinha Maria da Silva. O meu bisavô pai do meu pai ainda pegou um pouco de chicote, um pouco de corrente, mas sempre se manteve erguido, ereto. A Vanusa tem uma frase que eu acho fenomenal. Submisso por condição, mas independente por opinião. E você, negro, você, afrodescendente, sobretudo, seja independente. A sua mente é que comanda o seu destino. Se você ficar subserviente à sua mente pequena, você nunca vai se tornar um rei. Muitos poderão me julgar prepotente, mas eu não sou prepotente. Eu sou competente. E entre prepotência e competência há um oceano de distância. Por isso, mirem-se nos grandes líderes. Nelson Mandela, Martin Luther King, Steve Biko e muitos outros que a história não te conta, que sobreviveram às correntes e ao chicote. As mulheres negras, Dandara, a rainha Nijinga, o bispo Desmond Tutu. Procurem conhecer a história da sua ancestralidade. E aí você vai perder o medo de encarar a sociedade que desconhece a força, que desconhecem a ancestralidade. Não há corrente mais para nos prender. A única corrente que prende o ser humano é a própria mente. Se liberte. Que o dia 20 seja só de reflexão. E a história de zumbi de cabeça cortada e pendurada é mais uma mentira que a sociedade conta. Eles não acharam zumbi e nem o corpo. Pegaram a cabeça para amedrontar o quilombo e dizer que o líder estava morto. Mas zumbi vive dentro de cada coração de um guerreiro, independente da cor da pele. Ele vive porque o primeiro general a falar em liberdade foi Zumbi dos Palmares. Então, seja um guerreiro, liberte-se da sua mente e ninguém o escravizará, nem psicologicamente e nem emocionalmente. Motumbá, que as bênçãos do universo desçam sobre todos, independente de etnia. Sejam índios, sejam brancos, sejam negros. O universo não precisa dessa mediocridade aristocrática. Falei? Este é o Fundição de Ideias. Quando as crianças saírem Valeu! de férias, talvez